E hoje eu vou compartilhar algumas coisas, algumas lições que 43 anos de vida me ensinaram. Coisas bem aleatórias. Fiz aqui um rascunho das primeiras coisas que me vieram à cabeça. Atitude e personalidade é muito mais atraente do que a aparência física. Hoje eu com 43 anos de idade, eu percebi uma coisa que eu venho notando, né, nos últimos anos, que as pessoas que eu sigo, que eu admiro, que eu inclusive invejo, são pessoas que têm uma atitude muito positiva em relação ao corpo, independente dele ser esbelto, mais cheinho, ter rugas, faz, né, elas serem pessoas atraentes para mim, pessoas de sucesso, felizes. É o conhecimento que elas compartilham em termos de conhecimento e não se deixam influenciar facilmente pelos padrões da sociedade, ou seja, são pessoas que têm personalidade. Segundo, ganhar dinheiro, enriquecer trabalhando é muito difícil, exige mesmo muito sacrifício, muita dedicação. Então, não se iludam. Terceiro, envelhecer, hoje em dia eu vejo, né, envelhecer como um privilégio, um presente. E é uma coisa que eu mudei muito. Até lá nos meus 30 eu ficava muito chateada com a ideia de envelhecer. Toda vez que eu tinha aniversário é uma coisa que me incomodava. Hoje em dia não, eu passei a ver um pouquinho diferente, porque eu percebi quantas pessoas até próximas de mim, que deixaram nesse mundo tão cedo e não tiveram o privilégio, a oportunidade, por exemplo, que eu tô tendo de comemorar 43 anos de idade. Então hoje em dia eu vejo envelhecer, você chegar aos 60, aos, sei lá, 70, 80 anos, 50 anos, sei lá, a idade que você está, como um privilégio e não um castigo. Quarto, é libertador e eu diria até rejuvenescedor não usar maquiagem todos os dias. Hoje em dia eu raramente uso maquiagem, de vez em quando, tipo agora eu tô usando um pouquinho de rímel, algumas coisas, mas no geral a maior parte dos meus dias é sem nada de maquiagem e é tão gostoso, gente, tão gostoso. O que a gente come importa e importa muito. Na minha opinião e na minha experiência própria, evitar, né, consumir produtos muito industrializados, processados, né, biscoitos, bolos, açúcares, esse tipo de coisa. Focar em consumir muitas verduras e legumes de diferentes cores, frutas, proteínas boas todos os dias. Muda sim a nossa saúde e é a nossa responsabilidade fazer esse tipo de escolhas. Há uns 15 anos atrás, eu tive toxoplasmose ocular. Eu tive várias infecções nos meus olhos, e inclusive eu sou parcialmente cega do meu olho esquerdo. E na época eu tratava e as infecções voltavam, e eu tomava medicamento e as infecções voltavam, e foi nessa época que eu passei a pesquisar, a me educar sobre como, né, fortalecer o sistema imunológico, e eu me deparei com todo esse mundo, né, de alimento, de alimentação, né, como pode sim impactar a nossa saúde. E até hoje eu sinto uma grande frustração, ou eu diria até indignação, porque nenhum médico naquela época falou sobre isso, mesmo os meus exames de sangue, né, estarem bem ruins, eu estava acima do peso, eu tinha vários outros problemas de saúde. O foco era sempre medicação. É claro que medicação foi importante, né, era necessário eu tomar alguns medicamentos, mas as coisas só começaram a mudar quando eu comecei, né, a focar no todo, né, a minha alimentação, atividade física,
E hoje em dia os meus exames de sangue são todos muito bons, inclusive eu sou elogiada por médicos, então eu acho que o que a gente come importa e pode sim fazer uma diferença enorme na nossa saúde e é a nossa responsabilidade, o nosso dever cuidar do nosso corpo e da nossa saúde, não achar que outras pessoas vão fazer isso. Sexto, nunca mesmo leve roupas apertadas ou que não são confortáveis, estão um pouquinho justas em viagens, achando que vai emagrecer. E eu estou falando isso porque eu fiz isso muito, mas muito mesmo. E sempre que eu ia viajar, eu queria emagrecer mais uns quilinhos e eu acabava levando roupas apertadas com o intuito ou com a ilusão de que eu queria emagrecer e eu acabava transformando aquelas viagens numa missão frustrante. Sétimo, não existe somente um jeito de viver a vida. E acredite, gente, eu compartilhei isso algum tempo atrás nos stories, inclusive. Eu acredito, não tenho a menor dúvida que ter filhos é sim a coisa mais incrível que pode acontecer na vida de qualquer mulher e homem. No entanto, eu não tenho filhos e eu acredito sim que é possível ser feliz, ser completa sem filhos. E não, eu não tenho medo de ficar sozinha na velhice. Oitavo, não faça suposições sobre as pessoas, porque na maior parte das vezes a gente não tem a mínima ideia do que elas estão passando ou vivenciando. E eu mesma já fiz isso várias vezes, julguei pessoas, fiz suposições para mais tarde saber, né, do contexto, saber mais e me sentir totalmente envergonhada de ter feito aquele tipo de suposição. Nono, trabalhar em manter ou aumentar a massa muscular, que é uma coisa que eu comecei a focar muito mesmo, é possivelmente um dos melhores, né, investimentos que a gente pode fazer para ter um envelhecimento mais saudável, mais anos, né, longe de doenças e também para não limitar a nossa mobilidade. Músculo é muito importante e mais importante ainda à medida que a gente vai envelhecendo. Décimo, essa aqui também é uma coisa que eu tive que aprender e eu ainda tenho muita dificuldade, que é aprender a dizer não. Aprender a dizer não é libertador, porque quando a gente diz sim para tudo ou para todos, para todas as situações, a gente tá dando o poder do nosso tempo, da nossa rotina, da nossa vida para outra pessoa. Então dizer não não é falta de educação, não é ruim. É claro que tem algumas situações que vão ajudar, mas não dizer sim para tudo. Dizer não é libertador, porque uma vida, né, sem limites é literalmente uma vida sem paz. E eu vivi isso e realmente eu não tinha paz. 11. Aprender sobre finanças pessoais, eu acho que é uma obrigação nossa, de todo mundo. Saber quanto a gente gasta, saber economizar, né, guardar alguma coisa para o futuro, né, sem exageros, fazer um planejamento e também aprender a investir. 11. Fazer coisas difíceis e desconfortáveis, em todos os sentidos desconfortáveis, né? Fisicamente, mentalmente, cognitivamente, é essencial para a gente ter um crescimento pessoal. Não tem como a gente ter um crescimento pessoal, intelectual, melhora física, se a gente não fizer coisas desconfortáveis. 13. Quanto menos expectativas a gente tiver na vida, mais feliz a gente vai ser. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você planeja uma viagem e você faz muita expectativa sobre ela,
é bem possível que você vai ser menos feliz porque você vai se frustrar. Nada é como a gente imagina, as coisas sempre dão errado, não são exatamente como a gente quer. Então eu sempre gosto de falar que eu gosto de calibrar as minhas expectativas. Ficar ali no meio, não esperar que tudo vai ser perfeito, mas também, é claro, não ser uma pessoa pessimista. Se movimentar todos os dias ou pelo menos algumas vezes na semana é possivelmente uma das coisas também que vai mais melhorar a sua saúde. Eu tento hoje em dia fazer algum tipo de atividade física todos os dias. E é uma coisa também que transformou a minha saúde física, mas também a minha saúde mental. Planejar a semana e o final de semana com antecedência, fazer uma agenda, um plano assim mais ou menos do que se quer fazer no final de semana e durante a semana com o seu marido, no caso eu sou casada, ou com seu parceiro, namorado, é primordial para você ter uma relação mais harmônica, feliz, completa. Então, ao invés de chegar no sábado e no domingo e não ter a mínima ideia do que fazer e acabar tendo discussões ou discordâncias, eu e meu marido, nós sempre fizemos, a gente sempre faz um plano, a gente mais ou menos conversa o que a gente poderia fazer no final de semana e também a gente não faz tudo juntos. A gente dá espaço um para o outro, respeitando a privacidade, as preferências de cada um. Tem muita coisa que eu gosto de fazer que meu marido não gosta e vice-versa. Então a gente planeja tempo junto, mas também planeja aquele tempo sozinho que a gente precisa. 16. O dinheiro mais inteligente ou que eu menos me arrependo de ter gasto foi em viagens. Absolutamente nada, essa foi a minha conclusão dos últimos 12 meses, eu diria, absolutamente nada melhora mais a minha noite de sono ou me proporciona uma noite de sono maravilhosa do que desligar o celular, não necessariamente desligar, mas desconectar, colocar ele de lado 2 horas antes de dormir. Então, ao invés de ficar lá, já aconteceu isso que eu fiquei ali antes de dormir, ali nos minutos antes de dormir, respondendo mensagem de WhatsApp, mensagem de grupo, ouvindo áudio, checando reels. Acontece, o cenário é o mesmo. Eu durmo muito, mas muito mal. Uma coisa que eu ouvi alguns dias atrás, que ela falou da importância da gente se ausentar. E eu achei isso tão espetacular, porque hoje em dia a gente tem esse hábito, ou essa necessidade de estar sempre presente. Ou seja, veio uma mensagem no WhatsApp, já tem que na hora responder. Ou a gente acha que se a gente ficar, sei lá, 10 minutos sem checar algum tipo de mensagem, o mundo vai terminar. Então, a importância da gente se ausentar. Se alguém precisar te contactar, uma coisa muito importante, provavelmente ela vai conseguir, mas também se ausentar das mídias sociais, aqueles 50 reels a mais que você vai assistir não vai fazer diferença na sua vida, muito provavelmente. No entanto, vai fazer uma diferença enorme na sua noite de sono e, consequentemente, é claro, na sua saúde. Dormir, gente, é tão importante, mas tão importante. Próxima, aprender a cozinhar, saber cozinhar. Hoje em dia eu acredito que é também uma das coisas mais importantes para a gente ter uma saúde boa. E é uma coisa que eu sempre falo que todo mundo deveria ser uma obrigação, um dever saber cozinhar, porque é a sua obrigação, o seu dever cuidar da sua saúde, do seu corpo. E eu sei que muita gente não tem tempo, mas sempre dá para aprender a fazer umas refeições mais rápidas, algumas receitas mais rápidas, preparar alguma coisa no final de semana, coisa que eu também faço. Se você baseia a sua alimentação somente em comer fora, pedir comida,
provavelmente a chance de você comer coisas talvez não tão saudáveis e balanceadas, você não sabe exatamente o que foi colocado naquela refeição. E quando você cozinha em casa, você tem 100% controle, né, de saber o que você está consumindo, além de economizar bastante, né? Se você souber planejar, organizar as refeições, com certeza você vai economizar muito, mas muito dinheiro. E a última, que também acho que é uma coisa que muita gente vai discordar, mas é uma coisa que eu acredito e é uma coisa que eu sempre prego: limpar, organizar a própria casa, o seu apartamento é um dever, uma obrigação, porque se você tem uma casa, se você tem um apartamento, se você tem um teto sobre a sua cabeça, você deve ser grata e essa gratidão deve aparecer, né, deve ser mostrada através de você manter, né, essa casa limpa, organizada. Eu gosto muito, gente, de fazer faxina. Eu sempre vejo fazer faxina, organizar, limpar como uma oportunidade de me exercitar. Então eu nunca vejo isso como um castigo ou uma coisa, sei lá, ruim, muito pelo contrário. Toda vez que eu vou, por exemplo, aspirar o apartamento, eu penso, é uma oportunidade de eu estar me exercitando. Então, ao invés de eu ir para um lugar fazer atividade física, eu limpo o apartamento e aí eu tenho o benefício de ter um apartamento limpo, melhora muito a saúde mental, isso eu garanto, porque eu acho que não tem nada mais estressante, nada mais ruim do que um apartamento bagunçado, sujo, uma pia cheia de louça, nem me fale. Isso então foi as coisas que eu rapidamente rascunhei aqui. É claro que a lista ainda seria muito maior, tem muitas outras coisas que eu poderia dizer aqui, mas eu não quero tornar esse vídeo num vídeo muito longo. E não deixe de comentar, compartilhar aqui com a gente coisas que você aprendeu, que a vida te ensinou nos últimos anos, que você acha que é importante, essencial. Se você se identificou com algumas coisas que eu falei, comenta aqui embaixo, quero saber. Se você não se identificou com nada, comenta também. Então, beijos e eu vejo vocês, é claro, no próximo vídeo.